Nós vamos revolucionar essa nação através do profético. Eu quero te dizer que o que revoluciona a nação não é o apostólico. Há um engano muito grande nisso. Por quê? Porque para Deus transformar um vale de ossos secos, Ele não pegou um apóstolo, Ele pegou um profeta. E depois veio a manifestação apostólica. Quando os ossos começaram a se bater e formar a estrutura do corpo, aí é o apostólico. Então, o Senhor primeiro trabalha com o profeta. Por isso que o voo das águias foi algo que aconteceu em 16 estados, né, durante alguns anos. Foi assim como uma ponta de lança para aquilo que o Senhor vai começar. Então, eu acho que a imersão de profetas ela é importante para ir para vários lugares, né? Mas hoje, gente, o Senhor está me incomodando e eu quero falar sobre a geração do vinho novo, certo? Diga para o teu irmão assim, se prepara, porque hoje a coisa vai pegar. A coisa vai pegar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 42, versos 9. Isaías 42, 9. Você que está nos seguindo pela internet, que Deus te abençoe. E esta palavra também é para você, mesmo que você não estava na imersão, mesmo que você não está aqui, eu sei que Deus vai te tocar profundamente aonde você está. Amém? Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. Forte? Forte? Vocês não entenderam? Amém. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram. É isso que as pessoas não entendem. Elas querem viver o velho no novo. E o velho se viveu no passado. Quer dizer que estão vindo coisas novas. Só que o Senhor diz assim: e as novas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, quando vem a luz é o quê? É o entendimento. É o despertar da manhã. É o despertar das trevas para a luz. Antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. Quer dizer, antes que as outras pessoas entendam, vocês já estarão entendendo. Amém. Gente, eu sempre caminhei 10 anos antes. Todo mundo me diz assim, mas Coraiola, ninguém faz isso. Mas eu digo, eu faço. E depois o povo vai começando a chegar. Então, você tem que saber que a geração do vinho novo é uma geração que anda na frente. É uma geração que atrai, que puxa, que tratora a multidão para o novo. Então é com esse espírito que vocês estão voltando. Diga para o teu irmão, você é um trator de esteira. Já imaginou um D8? É o D8 que é o maior? Eu nem sei. D8? O meu assessor para assuntos automobilísticos já me falou assim. Então agora vamos em Marcos 22 e o apóstolo Douglas vai ler. Olhem a voz microfônica do Douglas. Marcos 2, 22. 2:22. Marcos 2:22. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho se rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Por contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Quando Jesus está falando de odres novos e odres velhos, ele está falando do quê? Da importância de quebrar as estruturas do velho e entrar nas estruturas novas. Porque nós temos
a gente só fala assim, não, tem que quebrar as estruturas da mente, porque você é estruturado. Mas a tua mente será estruturada em uma nova concepção. Porque a tua mente, ela é formada de neurônios. E os neurônios se tornam, eles é que na verdade formam a lembrança. E para ele formar a lembrança, como os neurônios são orgânicos, eles se compõem em uma estrutura. E por isso que você tem a lembrança. É a composição da parte elétrica do cérebro que é gerida pela operação química dessa massa cefálica que você tem, é o que vai formando a tua memória. Então você forma uma estrutura. Então, a partir da hora que você teve aquele pensamento, não foi um pensamento. Na verdade, ficou registrado uma estrutura mental naquele momento. E aquela estrutura mental será o ponto de apoio da tua lembrança. Então, quando nós estamos falando de vinho novo, não é que a estrutura velha estava errada. A estrutura velha foi importante no seu tempo. Porque nós não podemos menosprezar o passado. Nós não podemos menosprezar aqueles que nos ensinaram com uma luz. Então, a gente chega metendo o pé e diz, não, porque eu não era crente, porque eu não sei o quê, não sei... Não, não é isso, gente. Nós temos que respeitar os tempos. E há tempo para tudo. Há tempo que eu não cria no batismo no Espírito Santo. E há tempo que eu começo a crer. Há um tempo que eu não cria no milagre, ou na cura, ou coisa parecida. Daí eu começo a crer. Então, são estruturas que vão se formando. Quando nós falamos de uma igreja apostólica, não é que a igreja pastoral, que na verdade, entre aspas, é a igreja paroquial, está errada. É que o tempo avançou. E o tempo avançando, agora nós vamos ter que mudar a estrutura que nós tínhamos de igreja, a estrutura que nós tínhamos de culto, a estrutura que nós tínhamos de ensino. Vocês se lembram? Alguns aqui não vão lembrar. Há 30 anos atrás, se dava a aula na escola dominical com um flanelógrafo. Hoje você vai pegar uma criança e ensinar de flanelógrafo, você já põe um tablet na mão dela. Eu vi o Bernardo essa semana com um celular na mão, deitado no chão e 3 anos, eu disse. Israel, você está mexendo no celular, Israel. É? Lalai, viu? Ele me respondeu lalai. Está falando em língua já. Vocês não entendem, mas ele está falando em línguas. Então, Jesus estava falando de romper as estruturas, romper planos, romper maneiras velhas de pensar, romper essas coisas que não tem como reter o vinho novo. Gente, nós estamos com uma nova revelação, nós estamos com um vinho novo, um vinho que ele tem um atributo, qual é? Trazer alegria para a igreja, trazer vida para a igreja. E o que pode segurar essa alegria e essa vida? Estruturas velhas. Diga para o teu irmão, ei, a coisa mudou. Às vezes a gente diz assim, era tão bom quando eu ouvia aqueles hinos. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Eu me converti assim. Na minha igreja, olha a batida da água. Põe um anjo aqui, põe um anjo lá. Gente do céu, eu vibrava, mas teve o seu tempo. Agora eu já não ponho o anjo lá, agora eu ando com os anjos. É diferente. Antes eu supunha que eles estavam lá, agora eu tenho certeza que os anjos estão lá. É diferente, o tempo mudou.
Ele nos está falando da mudança profunda que vai acontecer. Diga para o teu irmão, se prepara, a mudança é profunda. Serão mudanças em raízes e não somente nas formas. Preste bem atenção. Karina, as mudanças serão nas raízes e não na forma. Quer dizer, vão mudar princípios. Vai mudar é vida. É muito forte. Só que nós temos uma nova geração. É a geração comprometida para cumprir o propósito de Deus desse tempo. Veja, por exemplo, Atos dos Apóstolos 13, 36. Veja só o que diz esse texto. Tremendo, tremendo, poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus, dormiu e foi sepultado junto a seus pais e experimentou corrupção. O que Davi fez? O que Davi fez? Serviu a sua própria geração. E quem está servindo a geração atual? Quem? Me respondam, quem? Quem? Não, vocês não estão convictos. Quem está servindo? Você. Não é o Davi. O Davi, você vai visitar o túmulo dele comigo em dezembro em Israel. Você vai no túmulo de Davi. Ele está enterrado. Ele, na geração dele, fez o que tinha que ser feito. Estão entendendo? Mas o Davi de hoje, o Ezequiel de hoje, o Jeremias de hoje, o Samuel de hoje, enfim, todos esses homens hoje estão aqui na minha frente. Estão aqui pela internet nos assistindo. Nós é que temos que fazer a diferença nessa geração. Eu cheguei para os meus filhos, que hoje estão com 32, faz agora em setembro, 33 e 31 anos. Eu pedi perdão para eles. Eu quero pedir perdão o que a minha geração fez com o mundo. Porque a minha geração é que instituiu o festival de Woodstock. A minha geração é que trouxe toda essa perversidade, toda essa prostituição, toda esta sujeira aberta sexual para o mundo. O que parecia-se uma liberdade, uma libertinagem, coisa parecida, na verdade contaminou o nosso mundo. E hoje perdeu-se todos os valores. É culpa da geração atual? Não. Só que o nosso Deus trabalha com remanescentes. E eu dou graças a Deus pelos remanescentes. Ó, Isaías capítulo 3, verso 14. Isaías capítulo 3, verso 14. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Sois vós que consumistes a vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Então vocês têm que ver que o Senhor começou um juízo com a geração anterior. Vocês têm que ter uma concepção. Se está havendo mudança, é porque Ele pôs em julgamento a geração anterior. É o Senhor que faz juízo de geração. O nosso Deus, Ele é geracional. Por isso que nós não podemos pensar em uma vida de 60, 70, 80 anos. O nosso Deus, Ele é geracional. Ele tem uma visão de geração em geração. Nós é que temos uma cabeça, só minha vida. Mas a partir da hora que você investir pensando em gerações, a partir da hora que você estudar pensando em gerações,
A partir da hora que você conceba uma igreja pensando em gerações, tudo muda na face da terra. O problema do homem hoje é que nós temos às vezes uma firma e nós não sabemos passar para a próxima geração. Nós temos uma igreja e não sabemos passar para outra geração. Por quê? Porque nós temos um ânimo egoísta. Eu cito como exemplo a Jato do Brasil. Eu conheci os donos da Jato do Brasil. O Giro, o Jorge, conheci pessoalmente eles, caminhei com eles. E eles fizeram uma transição na firma. Eles souberam fazer todo um processo para passar para os filhos e para os netos. Por quê? Porque a cabeça deles tem uma visão cosmovisão bíblica. Como eles trabalharam muitos anos com a faculdade da família, então eles tinham uma visão diferente do que a igreja normal tem. Eles viram que a igreja sadia não é a igreja que se limita ao templo e ao culto, mas é uma igreja que trata as pessoas como família. Né? Gente, por que nós fazemos o culto no sábado? Não é uma restauração do Shabat. Nós decidimos no corpo ministerial da igreja que era melhor no sábado, porque no domingo a família fica junto. Nós investimos na família. Não é nada religioso, por mais que a gente saiba que o Shabat é no sábado mesmo. Mas a ideia principal não foi essa. A ideia principal foi o quê? A pessoa fica fora de casa a semana inteira, a pessoa corre, daí fica o final de semana inteiro dentro da igreja e a família. Um momento de lazer, um momento de estar junto. Nós pensamos um pouco e pensamos em trocar outra vez para o domingo. Quem aceitou? Ninguém. Ninguém quis voltar para o domingo. No domingo, o pessoal vai para a praia, porque os carioca pensam que praia é só lá, né? Mas aqui tem uma praia, gente. Aí nós vamos para a praia, piquenique, churrasco, estamos junto com a família, entendeu? Tomamos os líquidos preciosos, daí que é Coca-Cola, certo? Meu amor, é um líquido precioso, por favor. Eu quero mexer com os religiosos, porque os religiosos instituíram na igreja que a Coca-Cola é veneno. Pelo amor de Deus. Não. Não liguem para a Marili, ela é fitness. Eu tenho uma certa coisa com os fitness, tá bom? Porque na minha Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Diga a continuação do versículo. Mas nem tudo me convém. Meus amados, neste caso que vimos nesses dois versículos, vemos uma geração que saiu dos planos de Deus, tudo se converteu em tradição e religião e planos de homens, sem levar em conta o que Deus queria. Por isso que a geração entra em juízo. Na geração de Davi, e tudo foi feito de acordo com o que tinha sido feito. O tratamento ele é diferente. Então você tem que compreender que a saída de Deus para o nosso tempo, diga para o teu irmão, agora preste atenção, a saída de Deus para este tempo, e está em Isaías capítulo 3, verso 4. Olha, não, espera, Douglas, tem que ser assim. É a solução para essa geração. Olha. E dar-se-lhes meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Vocês estão compreendendo o que o Brasil está passando no governo?
Nós estamos com o presidente da República, que é um menino. É ou não é um menino? Isso daí é a concepção de Deus para esse tempo, gente. Nós estamos vivendo a vontade de Deus. Quem vê o Bolsonaro é um menino. É um menino que cresceu. É um menino. Mas é o que Deus preparou para essa geração. Ele vai comer. O Trump é um menino. A gente começa a ver que esses homens são meninos. Mas por que Deus se agrada desses homens? Porque são meninos. São quase puros. São abertos. Entendeu? Ou você conhece o que eles pensam. Se você perguntar para o Israel aí, Israel, você gosta de Giló? Ele diz na cara, não. Você gosta, não sei o quê? Gosto. Ele não precisa se preocupar com quem vai agradar ou quem não vai agradar. Então, você tem que ver que a igreja também tem que, nesse tempo, ser o quê? Como menino, como criança. Por quê? Porque o reino pertence aos pequeninos, os puros, aqueles que não fazem tendo uma segunda intenção, aqueles que só querem agradar a Deus. Compreenderam? Eu quero que vocês marquem na Bíblia de vocês a vontade de Deus para esse tempo, para agora. Isaías capítulo 3, verso 4. E dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Daí você diz, mas uma criança governar? É porque os adultos, aqueles que têm a mente muito adulta, muito racional, muito assim, erraram, não deram conta. Porque o reino não é para adulto, não é para racional. O reino de Deus é para criança. Olha aí na tua direita, o anjo. Isso é para criança, gente. Porque o único que vê um anjo é quem? As crianças. Os adultos não conseguem ver. É um obstáculo. Eu tenho uma fila de pessoas que ainda não viram os anjos. Por quê? Cabeça de adulto. Por esse motivo. Olha que coisa tremenda agora. Deus preserva sempre um remanescente. Um remanescente do quê? De menino. Sempre tem aqueles apaixonados, né? Aqueles meninos. Mas investe no novo. O remanescente é o elo da ligação entre a unção passada e a nova unção. Isso eu vivo falando, gente. O remanescente não é a unção nova. O remanescente é a ligação da velha unção para a nova unção. E aí é que Deus vem com muitos anos nos preparando para esse aprendizado. E nos tomará um pouco de tempo. Nós levaremos toda a década de 2020 em preparação para o transbordar do que tem para acontecer. Quando estivermos chegando no fim dessa década, quando o apostólico estiver plenamente estabelecido, nós vamos começar a viver o penúltimo mover de Deus na terra, que é o dos filhos de Deus, igreja gloriosa. Por isso que você já ouviu tanta gente falar, no ano tal, nós vamos dar, vai ter avivamento, não sei o quê, porque todos os profetas estão trabalhando com revelação de Deus para aquilo que está para acontecer. A colheita vai ser muito grande, o mover vai ser muito grande. Só que não é nessa estrutura velha que está aí. A igreja vai mudar e muito. A igreja que existia antes, esta daí ficou no passado.
vai ser uma nova igreja, um novo relacionamento com Deus, um novo relacionamento entre as pessoas. Vai ser totalmente diferente isso daí. Diga para o teu irmão assim: que bom que eu faço parte da geração da restauração da igreja. Amém? Lucas 5, 27. Lucas 5, 27 diz o quê? Depois disso, saiu e, vendo um publicano chamado Levi, sentado na coleteria, disse-lhe: segue-me. Este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deu-lhe então Levi um lauto banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Murmuraram, pois, os fariseus e os seus escribas contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então lhes respondeu Jesus: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu pergunto para vocês: Jesus foi evangelizar os pobres? Não. Jesus foi para dentro da sinagoga para evangelizar quem já estava dentro da igreja? Não. Jesus foi para uma coletoria de imposto, chamar um coletor que era contra Israel, que o judeu não gostava, fazia parte dos publicanos, trabalhava para Roma e disse: venha comigo. Gente, é o que nós vamos ver nessa década. Essa década vai ser um chamado de Deus dentro do mercado. Amém. Não é aquele evangelismo que nós estávamos acostumados, evangelismo de massa, evangelismo trabalhando em cima das carências humanas. Não, agora vai ser esse tipo. Deus está trazendo o novo, vai ser o trabalho de mercado, são os profissionais liberais, não é a condição física ou a condição da pessoa. Agora Deus entra com uma nova estratégia na igreja, a estratégia de eclésia, a estratégia de uma igreja de mercado, onde vão ser descobertos os apóstolos, os profetas, os evangelistas no mercado, profissionais, funcionários públicos, engenheiro, advogado, mas lá. Tanto é que Jesus não vai para a sinagoga com ele, vai para onde? Vai para um jantar. E daí no jantar ele é questionado por quem? Pelos fariseus. Porque a grande luta do vinho novo são dos religiosos. Gente, quem entra na igreja agora, ele não tem problema, porque ele não sabia nada, ele entra sem saber e vai aprendendo o que... Mas os fariseus são aqueles que estão há anos aprendendo aquela história, e cabelo comprido, e sai não sei o quê, e pelo da perna, e não sei o quê, e não pode isso, e não pode aquilo. Como que eles estão sendo feitos, Marilene? Domesticados. Gente, não é uma igreja que domestica, que leva uma pessoa para o reino de Deus. Então vai ser um agir da igreja totalmente diferente. Vai ser uma igreja espontânea. Não é uma igreja direcionada, obrigada, com vara. Faça isso, não pode fazer isso, faça aquilo. Porque agora tem... Não, promover do Espírito, gente, não tem uma estrutura básica, porque não pode ser desorganizado também. Deus não está na desorganização, mas é uma coisa muito mais espontânea. Tipo menino. Vocês já participaram de brincadeira de menino? Eu acho que vocês não foram menino. Eu de vez em quando pergunto para umas pessoas: vocês não foram menino? Porque quem foi menino como eu sabe o que é ser menino.
Vocês foram menino? Menina, menino? Então, de manhã você pega uma listinha e diz: eu tenho que pegar a boneca, eu tenho que pegar o carrinho, vou ter que ir no supermercado comprar um vidro de cola. É assim que menino age? Foi o que Jesus fez. Jesus quebrou as estruturas religiosas e foi para dentro da casa de um fariseu, no meio de um publicano, no meio dos publicanos. Eu pergunto para o Douglas, tinha problema de dinheiro nessa reunião? Não tinha. Todo mundo tinha dinheiro. O dinheiro não era o problema. O problema deles é que eles não conheciam a Deus. Conheciam o outro Deus, Mamon. O que nós vamos trabalhar no mundo hoje? Nós vamos mostrar que Mamon não é Deus e que o Senhor é Deus. Amém. O único Senhor que Jesus reconheceu que era Senhor era o Mamon. Então, o que domina esse mundo? Mamon. Por que está aí a corrupção? Mamon. Por que uma pessoa se arrisca a acabar com a vida, acabar com a família, acabar com tudo por causa de uma corrupção? Mamon. Então, qual é a grande luta do século agora? Mamon. A Marili gosta de assistir muito... Como que é o nome que estava assistindo lá? Eu não vou falar. Fala, Marili. Fala! Fala! Ela não quer falar que ela assiste lá. E eu não sei, porque eu nunca me lembro o nome de ninguém. Então ela estava assistindo um cara lá, e eu prestando atenção no cara. Cara desbocado assim que nem eu. E daí o cara disse: não, porque eu estou precisando de um sócio para ser meu sócio. Uma mulher disse: eu estou dentro, eu quero. Você eu não quero. Por quê? Porque você é prostituta. Imagina, na cara, no meio de 300 pessoas, eu acho que tinha lá mais. Por que eu sou prostituta? Porque você está querendo entrar no negócio por dinheiro. Então, o que eu tenho que te falar é isso. A nossa batalha esse ano, e esses anos para estabelecer o novo da igreja, vai ser a luta contra Mamon. Por quê? Porque até os crentes estão se prostituindo por causa do dinheiro. Abandonam Deus por causa do dinheiro. Abandonam a fé por causa do dinheiro. Por isso que a luta é no mercado. Gente, o Senhor já escolheu o campo de batalha. O campo de batalha agora vai ser no mercado. Por quê? Porque Ele resolveu distribuir riquezas para os seus verdadeiros filhos que não estão correndo atrás do dinheiro. Ele disse: não quero você como minha sócia. Os meus sócios são aqueles que querem, tem propósito. E é isso que você tem que acabar com na tua vida. Qual é o teu propósito? Tendo o propósito, Deus vai mandar a provisão. Agora, viver se prostituindo, você vai sempre ser escravo do dinheiro. E ele falou uma coisa interessante que me chamou a atenção. A Marili já fechou até o olho, porque ela sabe o que eu vou fazer. Qual é a tua diferença para uma prostituta? Eu gostei dessa. Porque sim, quem está sendo vendido, se vendendo por esse senhor chamado Mamon, qual a diferença com uma prostituta? É só de localização. Uma entrega aqui e outra entrega outras coisas. Só. Então, o que Deus fez? Quanto Israel era contra os publicanos,
que eram ricos, mexiam com dinheiro, faziam tudo, ele vai lá e vai jantar. Se nós tivéssemos, conforme os crentes, viu? O pastor só gosta de andar com os ricos. Eu acho, é uma coisa terrível que tem dentro da igreja. Parece que ser rico é pecado. Vocês já viram? Ah, não, eu quero ir lá numa igrejinha, lá no fundo não sei o quê, que só tem os pobrinhos, não sei o quê. Parece que o rico não tem direito para o céu. Não tem direito de salvação. Ah, lá na igreja, o apóstolo só anda com os ricos. Eu nem tenho tempo nem andar com o pobre, nem andar com o rico, estou correndo o tempo todo. Mas eu acho que esse preconceito que existe na igreja é uma coisa terrível. Como se os ricos fossem os marginais de Deus. Não, gente, a igreja é para todo mundo. Seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, seja o que for. Até bonito e feio pode vir. Até bonito e feio. Deus nunca teve problema nenhum com ninguém. E daí o que então os fariseus tinham que inventar? Religiosidade. O que acaba com o novo? O que acaba com uma geração de remanescentes? A religiosidade. Olha o que esses caras me dizem. Duas situações. Os fariseus e escribas tinham ideias pré-concebidas e juízos antecipados com quem deveria ele se relacionar. Meu Deus, você anda com esses caras? Gente, a gente tem que andar com qualquer pessoa. A luz faz as trevas desaparecerem. É ou não é? Ontem eu estava falando com o Luiz Hermínio, liguei para ele porque todo mundo gosta de bordoar os caras, né? E eu liguei para ele dizendo assim: Luiz Hermínio, quero te falar que ninguém erra sem estar tentando acertar. Todo mundo vai errar, a começar por mim. Por isso que toda vez que alguém vem me perguntar que quer entrar debaixo da minha cobertura, o que eu falo? Você está pronto para se decepcionar comigo? Porque eu vou errar. Eu não sou infalível, eu tenho certeza que vou errar. Então eu estava falando com ele e ele me falou uma coisa interessante. Ele disse: parece que a igreja esqueceu uma coisa, Coraela: amar as pessoas. Porque os errados, quem vai ajudar os errados? Você sabe por que Judas se enforcou? Você sabe por que Judas se enforcou? Ele errou? Errou. Ele foi no templo, ele quis retratar a situação, devolver o dinheiro, os fariseus do templo não aceitaram o dinheiro dele de volta, porque aí disseram que era dinheiro maldito. Quer dizer, quando estava na mão deles não era maldito. Quando eles compraram Judas não era maldito. Quando foi para a mão de Judas, ficou maldito. Judas joga as moedas no templo e vai se enforcar. Por quê? Porque ele não encontrou no templo um pastor. Se ele tivesse encontrado alguém que ele pudesse se arrepender e confessar o seu pecado, ele não ia para a forca. Só que nós temos uma concepção religiosa: todo mundo tem que ir a juízo, todo mundo tem que ser morto, todo mundo tem que ser enforcado, todo mundo isso, é aquela vingança. Gente do céu, ontem à noite falei com você na beira da fogueira. A maior ferramenta e poderosa ferramenta de transformação é o quê? O amor. E o amor vem com atitudes que nem Jesus. Ele senta com os publicanos para jantar. E ele ouve, mesmo aqueles poderosos publicanos, aqueles caras que tinham dinheiro, tinham problemas. Mas a primeira coisa que consumia a visão religiosa em relação a eles era o quê? O preconceito, que é uma estrutura mental.
Segunda situação, os fariseus e escribas fizeram comparação entre a conduta dos discípulos de João e de Jesus. Então, primeiro, um preconceito. Por que você anda com esses caras? E agora é o julgamento do discipulado. Mas os discípulos de João fazem jejum. Por que os teus não fazem? Eu, se já sou Jesus, eu olho para os caras e digo, e o que vocês têm com isso? São teus discípulos? Não, então não se meta. É ou não é? O que vocês têm com isso? Mas Jesus era Jesus, por isso que ele é maravilhoso. Eu não sou Jesus. Ali eles estavam mostrando o quê? O legalismo. O legalismo está na religiosidade, gente. O legalismo está na religiosidade. Por isso que a gente não vê as pedras preciosas que são as pessoas. Elas podem errar, mas tem uma pedra ali. E um dia vai ser lapidada essa pedra. Eu comentava com um casal durante a imersão. Billy Graham sofreu a vida inteira com o filho. Imagina, gente. Billy Graham foi o cara que tocou as nações. Ele tocou as nações. Ninguém, no tempo dele, sem informática, falou ao vivo para tantas nações como ele falou. Só que dentro de casa, ele tinha um filho nas drogas. Imagina o que esse homem chorou, o que esse homem sofreu, o que esse homem perguntava para Deus. Só que Deus, gente, ele é especialista em esconder gente no Egito. O filho do Billy Graham só estava escondido no Egito. Deus, de um dia para o outro, pá, tira as drogas, tira tudo dele. E aquele homem que ninguém dava nada, e muito pelo contrário, foi a pedra que sempre foi jogada na vitrine do pai. Porque os inimigos, a gente tem inimigo, todo mundo tem inimigo, diziam o quê? Billy Graham quer salvar o mundo, mas não salva a sua própria casa. É os fariseus daqui, gente. São os fariseus. São os legalistas. Gente, quando eu encontro um legalista, eu me arredo dele 10 quilômetros. Porque o legalista é terrível. Está aí. Deus cura totalmente o problema do filho de Billy Graham e agora ele morre. E quem é o líder do ministério do Billy Graham hoje? O filho. Gente, o nosso Deus faz cada história, gente, que a gente podia escrever muitos livros. Quer dizer, estão sendo escritos muitos livros da história que Deus constrói na vida das pessoas. Gente, eu nunca olho para um endemoniado e vejo ele endemoniado. Eu nunca olho para uma prostituta e vejo prostituta. Eu nunca olho para um homossexual e vejo ele homossexual. Sabe por quê? Porque ali dentro tem uma centelha divina de Deus. Tem um copo dourado, como diz em Eclesiastes, e aquele copo dourado pode transbordar do dia para a noite e se transformar em um ponto de luz tão forte que acaba com as trevas. Amém. O legalismo sempre está tratando de controlar a vida das pessoas e submetê-las a quê? A padrões humanos. Deus não quer que você viva em padrões humanos. Deus quer que você viva no padrão do céu. O que Jesus quis comunicar para a gente? Ele está tentando romper os moldes e padrões de pensamentos que prevaleciam na mentalidade
dos líderes religiosos da época. E governavam a forma de pensar das pessoas. O grande problema do líder religioso é que ele governa a forma de pensar das pessoas. Se tem uma pessoa que exerce governo no pensamento, é um líder religioso. Mas um líder religioso que está fora da concepção do reino de Deus, ele se torna legalista. E ele leva aquele povo a ficar domesticado. Não tem mais livre-arbítrio, não tem mais vida. Tem discipulado, gente, que não é discipulado. O discipulador escolhe ter a cueca que o cara pode vestir, ter a blusa que o cara pode vestir. Isso não é discipulado, gente. Já passou de todos os limites. Discipulado é uma orientação de estilo de vida, não é para entrar nessas coisas. Tem discipulado que decide até como o cara vai fazer sexo e o dia que tem que fazer. Pelo amor de Deus, onde que nós estamos? Então, se nós podemos encontrar hoje um fariseu, nós não vamos encontrar lá fora, nós vamos encontrar dentro da igreja. São os legalistas. Eu gosto dos legalistas, porque eu, gente, prego para todo lado, fora do mundo, fora do mundo também, fora do Brasil, dentro do Brasil. E os pessoal em Guaíra, aqui em Palmas, vão me achar como? Eu de bermuda, de chinelo, de camiseta. Quem me olha assim, diz, meu Deus, quem é esse cara? Né? Agora imagine, gente, os legalistas quando me verem. Eu sou uma crise. Eu sou uma crise para os legalistas. Como que esse cara é usado por Deus? É uma crise. É ou não é? Tomo Coca-Cola. É uma crise. Tenho barriguinha. Entendeu? Então o legalista fica atordoado. Como que esse cara pode ressuscitar morto? Fazer osso crescer? Como que Deus age na vida de um cara desse? E vive brincando, porque esse cara não é sério. Não, eu sou um menino, gente. Mais menino do que eu, só conheço mais um. Paulo Diel. Paulo Diel mais menino, mas ele não brinca muito. Ele é menino assim no modo de pensar. Eu não, vivo brincando. O que acaba com uma vida com Deus? O legalismo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Meus amados, Deus está levantando uma geração, nesses 10 anos agora, que fará a diferença do reino de Deus na terra. Amém? Então, qual a conclusão que podemos tirar daquilo que Jesus quer nos dizer? Primeiro, a nova ordem de Deus não pode ser misturada. Velho é velho, novo é novo. Segundo, quando se tenta fazer mistura, o odre se rompe. Diga comigo, velho é velho, novo é novo. Não tem como você dar um jeitinho. O que Deus está fazendo, não tem como dar um jeitinho. Ele está avisando. Vinho novo é em odres novos. E vinho velho, deixa lá no odre velho. Porque se você tentar misturar, vai dar o quê? Rompimento. Novo e velho, no mundo espiritual não funciona. Por quê? Porque o texto diz que o velho é bom. Quem vai deixar o velho? Só quem quer andar no novo. Tem que romper. Terceiro, não se pode introduzir mentalidade nova em estrutura velha.
Lutero, aonde foi o erro de Lutero? Ele queria continuar católico e queria mudar a estrutura do catolicismo. Gente, não se muda. Por que ele teve que ser luterano? Porque ele viu que não mudava a estrutura. E por que os outros saíram da luterana? Porque não muda a estrutura. Gente, a estrutura está concebida. Não tem como você mudar aquela estrutura. Então Deus pega o remanescente e cria uma nova estrutura. Ele não vai deixar de criar a estrutura. Porque as pessoas acham que depois vai ser tudo desestruturado. Não, é uma nova estrutura. E o quarto, são necessários odres novos para novos conceitos. Então, o que nós estamos construindo há alguns anos aqui? Construindo odres para os novos conceitos da igreja que está se estabelecendo, que é a igreja apostólica, voltando às origens da igreja primitiva. É do dia para a noite? Douglas, quantos anos está comigo? Te carreguei quase no colo. Quantos anos? 20 anos. Nós não chegamos ainda lá. Imagina só. Ainda não chegamos lá. Temos muita coisa para mudar. Porque uma restauração dessa que nós estamos falando, vocês vão ver, gente, quando começar agora o seminário da religião de Jesus, que eu e o Henrique vamos estar fazendo pelo online, vai dar um tilt. Vai dar um tilt em muita gente. Porque é uma chacoalhada nas estruturas. Você já viu o pé de fruta? Quando você dá uma chacoalhada assim, ó, tchá, cai só as maduras? Não, cai as podres e as verdes. E as flores. Então Deus permite chacoalhada para trazer o novo. Então Ele abre o caminho do que está pronto, tirando os prontos. Ele abre o caminho dos que estão podres, mas alguns se perdem no meio do caminho, porque ainda estavam em flor. E Deus trabalha com este risco. Deus já sabe o que vai acontecer. A gente não precisa ajudar Deus. A gente fica preocupado, e agora? O que vai ser? Deus já calculou tudo isso. Deus está na eternidade, a gente não precisa se preocupar. Todo avivamento tem perdas. Ai, porque nós temos que manter o avivamento. Ninguém tem que manter avivamento nenhum. O avivamento de Deus, Ele mantém enquanto Ele quer, Ele faz o que Ele quer, e acabou. Diga comigo, nessa casa tem dono. E o dono é o Senhor. Então, quais são os odres que devemos romper? Agora vem o pulo do gato. Eu acho que eu vou falar domingo que vem, né, Marilene? O que você acha? Quais são os odres que devemos romper? Ah, meu Deus do céu! A Marilene me explicou agora. Por que eu tenho que falar agora? Primeiro, o odre de atitude. Qual odre que você tem que mudar? O odre da atitude. Significa o quê? Exemplo, Números capítulo 13, verso 30. Pode deixar que eu vou direto. Anota aí e lê em casa. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos e herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O que Calebe fez? Os caras dizendo, mas os caras são gigantes, os caras não sei o quê. Começaram a pôr advogado, ele disse, como se diz cala a boca em inglês? Como? Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Cala a boca. Caleb,
Não, mas para ficar mais assim. Ô Henrique, em hebraico, como se manda calar a boca? Como que é? Rega. Rega espere um pouco. Rega. Eles só fazem assim, ó, você já sabe que tem que esperar, ó. Rega. Não, como que é? Cala a boca. Não, tira essa máscara, eu não estou te ouvindo. Rega. Então, o que? Rega! Caleb fez isso. Cala a boca! Cala a boca! Então, quer dizer, o primeiro testemunho de mudança de atitude é que nós não podemos deixar a coisa até o fim. Nós temos que tomar uma atitude. Chega! Diga comigo, chega! Chega! Até aqui veio, mas daqui não passa. Primeiro exemplo é esse. Em Números 14, 24, vemos outra mudança com Caleb. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e é isso que vocês têm que entender, por que o primeiro rompimento é de atitude? Porque nós estamos em outro espírito. Pergunta para o teu irmão, que espírito está em ti? Já vem com a mão para trás e denuncia, quem está aí? Que espírito está em você? Nesse ponto, eu fico apaixonado pela Marili. Eu fico apaixonado pela Marili. Porque a Marili já não é que nem eu dou mais um tempinho e tal. A Marili diz, chega, para aqui. Ela tem essa força, né? Eu já sou mais político. Ela não, chega. E é esta atitude que agrada a Deus, gente. Eu achei gozado uma coisa, eu vi Deus fazer isso. A Marili estava querendo ser boazinha. Então ela passou um ano light. Sem falar nada, light. Todo mundo dizia, ela dizia, tá bom, tá jóia. Nós estamos em São Luís do Maranhão, pro Voo das Águias. E o Amaro tinha se acidentado. E a gente foi visitar ele na casa dele. Entramos assim, tudo bem e tudo. Fomos na sala, quando a Marili vai sentando, gente. Ela nem tinha sentado, ela estava no processo, estava ali. Ele olha para ela e diz, quem te mandou ser boazinha? Eu te fiz para falar o que tem que falar. Não tem que ser o que você não foi feito para ser. Assim, gente, na chegada. E eu ali vendo tudo. Deus dando um pito nela. Ela que dá os pitos em mim, né? Mas eu vi Deus dar um pito nela. Atitude. Qual é o primeiro processo? O odre da atitude. Caleb estava debaixo de um outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Então você tem que ver isso. O odre novo requer o quê? Atitude. E a atitude é hoje, não é amanhã. Não, vou esperar segunda-feira eu vou começar não sei o quê. Não, gente, atitude é agora, senão é que nem venda. É ou não é, Saulo? Ou você vende na hora, você que é vendedor de areia no deserto, ou você vende na hora, ou não vende mais. Pensou, não, deixou dormir, já não sai o negócio. Venda é venda, é atitude, é na hora. Então, ou você toma atitude hoje, ou você não entra nesse mover que Deus está querendo te levar. Amém? Então, o que é a geração da atitude do vinho novo? O que é a geração do vinho novo? Primeiro,
o odre do vocabulário ou da língua. Primeiro, Mateus, capítulo 5, verso 1. Vou te dar o exemplo bíblico para você saber o que eu estou falando. A geração da atitude do vinho novo. Primeiro, o odre novo é o do vocabulário da língua. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, tendo-se assentado, aproximaram-se os discípulos. Ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Foi até o 14? Depois. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de se restaurar o sabor? Mas para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sois a luz do mundo. Não se pode esconder em uma cidade sitiada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e coloca ela debaixo do alqueire, mas um velador, porque ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O odre da palavra, o odre do vocabulário, o odre da língua. Sim, sim, não, não. Por aí começa esta nova geração para mudar a história deste mundo. Primeira coisa. Segundo, o odre da metodologia de trabalho. Então, o primeiro é o que sai da boca. O que vai ser bem-aventurado? Ali é a regra. O Senhor estava no monte das bem-aventuranças, diga eu, em dezembro vai estar nesse lugar também. Então, nós vamos estar lá e vamos ter essa palavra linda e tremenda lá, que é a constituição do reino. Você está vendo ali Jesus falar o que? Essa é a constituição do reino. Bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado. E no final ele fala o quê? Da mentira. Gente, não tem mais espaço para mentira. Porque estar aliado com a mentira é estar aliado com o pai dela, o diabo. Então a primeira atitude é o quê? Sim, sim, não, não. Segundo odre, o odre da metodologia de trabalho. Então é como fazer as coisas introduzir a tecnologia como aliada tua e fazer as mudanças que são necessárias. Na reunião da rede apostólica, que nós tivemos em novembro do ano passado, eu falei com os meus filhos espirituais: quero ver vocês todos na rede. YouTube, Instagram e tudo. Por quê? Porque este é o tempo da tecnologia. Como vocês querem estabelecer o reino dentro de uma igreja que nem essa? Por mais que eu esteja falando aqui, eu estou falando com 100 pessoas. E ali, quantas vão me assistir? Só ao vivo aqui já tem mais de 100. Eu falo todos os dias com mais de 1000 pessoas. Se eu estivesse dentro da igreja, eu só falaria no domingo com a igreja. Com os mesmos 70, 80, 100. Os pessoal dizem, não, porque na nossa igreja tem 5.000. E ele fala o ano inteiro com 5.000.
Pela internet, nós falamos todos os dias com 5 mil, se a gente quiser. É só ver a vigília, que nós fizemos sábado passado, 6.500 pessoas na hora. Hoje tem quantos já que assistiram? Quanto? Já passou de 9 mil pessoas. Então, o segundo odre que o Senhor está trazendo para esta geração é o odre da tecnologia. Você pode ser quem você for. O odre da tecnologia. A metodologia de trabalho agora é tecnológica. Gente, eu fiquei surpreendido com meu sobrinho. Foi ou não foi, Marília? Coisa mais linda. Nós chegamos na clínica para tomar vacina, injeção, a vitamina D. E eu chego lá, o meu sobrinho com um monstro, fazendo um monstro de inox e tal. Eu digo, o que é isso, Luca? O filho da Malena? Isso aqui, tio, eu inventei um aparelho que pode ser posto em um ambiente, você liga essa luz durante 40 minutos, mata todas as bactérias e todos os vírus. Esta semana ele recebeu o primeiro pedido, um hospital. O que eu fiz na hora que eu vi aquilo? Fala para eles, Marili. Eu vou investir junto com você nisso aqui. São oportunidades. Ele já recebeu o primeiro pedido essa semana, 3 aparelhos. Então, gente, é o tempo da tecnologia. Imagina nessa pandemia um aparelho desse. É violento demais. Eu vou pôr um aqui na igreja, para matar os vírus, as bactérias, os vice-querubins, os infiéis. Deve matar tudo isso daí, né? Terceiro odre. Primeiro odre é do vocabulário, língua. Segundo odre, método de trabalho. E o terceiro odre, o odre das estruturas mentais ou maneira de pensar. Você não pode continuar pensando como pensava. Ai, Deus, eu sou tão destruído, ninguém me ama, ninguém não sei o quê. Deita e morre logo, é melhor. Se a vida está tão horrível, deita e morre. Em Romanos 12:2 diz o quê? Renovai a vossa mente. Gente, essa geração não pode ter uma mente terrivelmente abalada pelo diabo. Analise comigo a palavra-chave de Romanos 12:2, que eu nem repeti porque todo mundo já sabe de cor. Primeiro, não vos conformeis. Joe, não vos conformeis que ainda você não casou. Não vos conformeis que você é pobre. Não vos conformeis que você não deixou o vício. Não vos conformeis que você não deixou a pornografia. Não vos conformeis que você é infeliz. Enquanto não vier em você esse vulcão de inconformidade, você não vai sair do lugar. Então, a primeira palavra é o quê? Não vos conformeis. Isso significa não dê forma. Aleluia. Não dê forma, não pense, porque olha o que a palavra de Deus diz: não façais para você imagens. A gente pensa que fazer imagem é só pegar o barro e construir um ídolo. Não, a imagem que você cria na tua mente já está contra esse mandamento. Não faça imagens. Então quer dizer, você formou uma imagem tua.
coitadinho, derrotado, que ninguém ama, abandonado. Sabe o que você está fazendo? Um ídolo. Sabe o que você está fazendo? Pecando. Então esse é o primeiro aspecto desse texto de Romanos 12. Não vos conformeis, isto é, não aceite a imagem que a tua mente está formando. Segundo, transformai-vos. Segunda palavra-chave desse texto, significa o quê? Mudar para outra forma. Não aceite a forma que você está, mas mude para outra forma. Terceiro aspecto desse versículo, renovação, isto é, mudança para melhor. Se você está ganhando 1.000, não aceite mais. Mas apóstolo, quem aqui é assalariado e acha que está ganhando pouco? Levanta a mão. Amanhã peça a conta e vai para outro emprego. Você não pode se conformar, trabalhar e ganhar mal. Você que está se estabelecendo nessa posição. Não adianta você ficar reclamando, eu não ganho bem. Se você não ganha bem, está faltando uma atitude. Esta geração não é só a geração que ora. Esta geração que eu estou falando, a do odre novo, é a geração que toma atitude. Gente, eu tenho falado aqui na igreja e vou repetir agora com vocês na imersão. Gente, Deus está pronto para distribuir riquezas. Amém. Mas Ele só pode distribuir riqueza para uma mente rica. Mente pobre não pode receber riqueza. A minha pastora, minha apóstola Neuza, conta uma história que aconteceu na Índia. O pastor evangelizou um menino, 12, 13 anos, já um adolescente. E depois o pastor, para tentar alegrar o menino, dizendo como Deus é bom e ia mudar a vida dele, disse para o menino assim, fulano de tal, veja só, agora Deus vai te dar um prédio de 10 andares no centro da cidade. O menino olhou para ele assim e disse, o senhor não me ama, o senhor quer ver o meu mal. O pastor se assustou e disse, mas por quê? Porque onde se viu, eu agora vou ter que, agora pelo menos, eu limpo uma casa por dia, e agora eu vou ter que limpar 10 andares de um prédio. O que é isso? Mente escrava. Mente escrava. Transformai vossa mente. O pastor estava dizendo para ele o quê? A mudança de vida que ele tem com Jesus. Que até a parte financeira dele ia mudar, mas ele ainda estava preso na miséria e na pobreza da sua situação de vida. E como ele julgou a bênção? Como maldição. Então esta geração é uma geração que vai mudar a vida do mundo para melhor. O Evangelho já tem mudado o mundo, mas agora nós vamos entrar em um tempo tremendo. Olhem para as nações, gente. As 7 nações mais ricas do mundo, com exceção do Japão, são nações evangélicas. Sabe o que é isso? Renovação da mente pela palavra. Com exceção do Japão, as outras 6, todas são evangélicas. E o Japão, por que está? Porque os princípios que o Japão segue são bíblicos. São princípios em comum na religião deles. Por isso que prosperam. Gente, prosperidade não é sorte.
Prosperidade está vinculada a uma mente transformada. Nos Estados Unidos, prosperar é motivo de vitória. No Brasil, prosperar é motivo que o cara está roubando. E nós temos que mudar essa mente do brasileiro. Nós fazemos uma média de 3 milionários por dia. 3 pessoas por dia no Brasil passam de 1 milhão de reais no seu patrimônio. É uma das nações com a maior oportunidade do mundo. Você vai na Inglaterra, o pai foi aquilo, o filho vai ser, e ele não tem a possibilidade que tem o Brasil de crescimento. No Brasil, não. No Brasil, nós vemos o cara sair do nada e se transformar em milionário, porque o Brasil é uma terra de oportunidade. E eu tenho falado que o Brasil se transformará na 3ª nação mundial, porque eu vejo isso já no mundo espiritual. Nós indo para um patamar de riqueza, como nunca andamos antes. Vocês creem? Então, vamos só repetir. Esta palavra de renovação está vinculada ao quê? Não vos conformeis, isto é, não dê forma às coisas. Transformai-vos significa mudar para outra forma. Renovação, mudança para melhor. E para encerrarmos, diga graças a Deus. E 1h30 só, meu amor. Estou batendo o meu recorde. Experimenteis. Experimenteis. O que é experimenteis? É provar alguma coisa. Gente, não tem como você evoluir sem se arriscar. Não tem como você ir para frente se você não der o primeiro passo. Você tem que experimentar. Você já viu aquele povo preconceituoso que você vem com uma comida e ele diz: ah, não, eu não quero. Ah, eu não quero. Antes de provar, não sabe nem o gosto. Né? Eu tinha um preconceito contra o piqui, né, Marilinha? Bastante. Preconceito terrível contra o piqui. Hoje eu já não tenho mais preconceito. Eu acho que nem vai ter piqui no céu. Não vai. Porque coisa ruim não entra no céu. Napoleão deve gostar de piqui, né? Eu amo piqui. Eu gosto. Gente, eu cheguei em Palmas, imagina, fresquinho de Palmas, aquele calor. Eu morava atrás do meu escritório. E eu tinha uma pessoa que limpava para mim o meu quarto e fazia o almoço. E eu venho do escritório. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito triste, assim, né? Ando sempre triste, assim, acabado, alegre, satisfeito. Abri a porta. Quando eu abri a porta, eu levei aquele bafo, assim. Eu digo, meu Deus, estourou a fossa. Eu digo, meu Deus, de onde vem esse cheiro? O que é isso? Então, foi a minha primeira contato com o piqui, gente. Não, hoje eu como piqui. Só estou brincando, hoje eu já como piqui. Mas, gente do céu, a gente forma um preconceito. Como forma para comida, forma para tudo. Vocês já viram as pessoas? Ah, eu tenho medo de fazer isso. Nunca fez. Como que você tem medo? Então, qual é o quarto princípio que essa geração vai viver? Experimenteis. Vai provar o novo. Vai provar o novo. Amém? Então isso nos diz algo importante. Nós estamos para viver momentos tremendos e poderosos. Significa que nós vamos ficar em um nível mais baixo se eu não tentar subir. Porque é o tempo de subir. Diga comigo, é o tempo de subir para o próximo nível. Uau! Agora nós estamos em um tempo de
subir. Para quê? Próximo nível. O que você nunca viveu, nunca ouviu, nunca provou, está para acontecer com você. Amém? Quem hoje quer ser ativado como uma geração que está disposta a mudar, uma geração de odres novos? Se você quiser, venha para... Se você está nos seguindo pela internet, não fique sentado, fique de pé. É a tua atitude, você saindo da paradeira, saindo da situação de conforto e rompendo. Pode vir um pouquinho mais para frente, para que os outros possam... Churiande guiastus. Lomahande guiastus teris. Lomahatiri alahande guiastus teris. Charastirinha. Olhe para o teu relógio. Quem tem relógio? Olhe para o celular. Quem não tem relógio? E diga comigo: é agora. Preste bem atenção. Hoje é dia 29 de agosto de 2020. Que horas são? 9? 9. Eu não sei porque o meu relógio está parado às 6:30. Para mim o tempo não passou. Eu estou na eternidade. Então é 9 horas. 9 horas. Se lembre desta hora, desse dia. Dia 29 de agosto de 2020, às 9 horas. Você rompe do odre velho para o odre novo. Você rompe da geração velha para a geração nova. Você entra em uma nova dimensão do que Deus quer te levar. Hoje Deus está te levando, porque você disse: eu quero. E só a atitude de querer já é a possibilidade de tudo acontecer. Os anjos ministradores já estão te tocando. Eles estão agora renovando as tuas forças, porque você entra agora nesse mover, a geração dos odres novos. Chegou agora o tempo do rompimento. Chegou agora o tempo de você ir bem mais longe, muito mais longe do que você tinha ido até agora. Receba agora o toque de Deus. Receba. Na autoridade do nome de Jesus, eu te ativo agora como geração de odres novos. Em nome de Jesus, receba uma nova unção, receba força, receba convicção, receba uma nova mente sobre a tua vida.